Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a aula de análise de investimentos sobre o método chamado taxa interna de retorno, ou TIR. Vamos ver nessa aula os conceitos básicos necessários para a compreensão do assunto, o conceito de taxa interna de retorno, a matemática envolvida no seu cálculo, os casos da TIR para uma receita apenas, para um fluxo de caixa regular de receitas iguais, um fluxo de caixa variável, vamos ver o método de Newton e o uso do Excel para calcular a TIR. Temos aqui uma lista de conceitos que você deve dominar para poder ter uma boa compreensão dessa aula. O valor dinheiro no tempo, valor presente, valor futuro, juros, taxa de juros, desconto, taxa de desconto, juros simples e compostos, capitalização, descontar, fluxo de caixa, anuidades e VPL. Se você não tem domínio sobre isso, ou algum desses itens, assista às aulas respectivas antes de assistir essa aula. A taxa interna de retorno deriva de um conceito criado por Keynes, inicialmente dito como eficiência marginal do capital, ou seja, qual é a taxa de desconto que traz o retorno ao presente e iguala esse retorno do investimento ao custo do investimento em capital. É a nossa conhecida equação de descontar. Essa taxa de eficiência do capital, quando maior que a taxa de juros do mercado ou da economia, tende a produzir o investimento empresário. Isso vem da macroeconomia, você pode rever essas aulas para ter mais compreensão. Usando nossa terminologia, então, temos que um dado investimento produz um fluxo de caixa de receitas e despesas no tempo, e como a taxa que iguala investimento com este fluxo de caixa posterior, equivale a dizer que a taxa de retorno é até aquela taxa para a qual o VPL de um fluxo de caixa é igual a zero. Vimos lá na aula de VPL que a variação da taxa de juros no cálculo do valor presente líquido produz diferentes VPLs, e haverá uma taxa para a qual o VPL de um fluxo de caixa será zero. Essa taxa, então, é a taxa interna de retorno, assim chamada. Um dos requisitos para o cálculo da taxa interna de retorno é que o somatório de receitas e despesas ao longo do fluxo de caixa seja maior do que o investimento. Se for igual, evidentemente a taxa de retorno é zero. Então tem que ser maior para que haja uma taxa de retorno positiva. Se for menor, há prejuízo, não há sentido em falar-se em taxa de retorno. Vamos ver aqui então a facilidade ou dificuldade de calcular essa taxa interna de retorno que produz um VPL igual a zero. Vamos considerar aqui um caso simples de um investimento e 3 entradas de caixa positivas em 3 períodos. Então, VPL será dado por menos I igual ao valor descontado de cada um desses fluxos de caixa, de cada entrada de caixa ao longo dos 3 períodos, como mostramos aqui na primeira linha dessa equação. Após várias manipulações algébricas aqui, você pode até dar uma paradinha no vídeo e acompanhar essa evolução, essa manipulação algébrica. Vamos ao final chegar então a uma equação de terceiro grau de I, e a solução dessa equação sendo igual a zero, uma das raízes é a taxa interna de retorno. Aqui vemos que já em um período de ordem n igual a 3, mesmo para pagamentos iguais, a taxa de retorno torna-se já um cálculo complicado. Imagine-se então para n de outra ordem, etc. Então a solução da taxa interna de retorno em termos matemáticos é a raiz de um polinômio de ordem n, o que é algo matematicamente complicado de solução algébrica. Vamos ver então inicialmente um caso mais simples, um caso de uma única receita, ou seja, há um investimento inicial e há uma receita, em certo momento, n futuro. Bom, basicamente aqui então trata-se de descontar esse valor de n para o presente e obter então essa equação I igual a R sobre 1 mais I elevado a n. É claro que isso, se uma máquina, é complicado, mas basicamente a taxa interna de retorno será a raiz n da relação I sobre R, que é o investimento sobre a receita, menos 1. Podemos usar o Excel para fazer essa conta, ou usar mesmo a função interna do Excel, função taxa, que vai gerar então o valor direto da taxa interna de retorno para o caso de apenas uma entrada, uma só receita para um investimento. No caso de múltiplas receitas iguais, um fluxo de caixa com entradas regulares de dinheiro, temos, como já vimos antes, um polinômio de ordem n, cuja solução, que é uma raiz desse polinômio,
uma delas será a taxa interna de retorno. Também aqui é preciso de um algoritmo para encontrar essa solução, mas podemos usar já esse algoritmo implementado no Excel na função taxa. Aqui um exemplo, um VP 6.000, o fluxo de entradas 1.500 em 7 períodos, a estimativa inicial 10%. Ao aplicar essa função do Excel, obtemos a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa em 16,33%. E o caso de um fluxo de caixa variável é que torna esse cálculo bastante complicado. A solução é dada usando o chamado método de Newton, o método que Isaac Newton desenvolveu para aproximação sucessivas da solução dessa equação do polinômio de ordem n. Vamos ver em seguida como é que Newton propôs esse método. Esse método é hoje implementado nas funções financeiras, tanto de máquinas como HP12C, como no Excel. O método que Newton desenvolveu, então, pega o fluxo de caixa, quer dizer, o polinômio, coloca-se, então, transforma esse fluxo em um fluxo de receitas regulares, um fluxo médio, dado sobre 1 sobre n pelo somatório das R's. Temos, então, n pagamentos R iguais. A partir daí, então, estima-se uma taxa de juros inicial para esse investimento e esse fluxo regular de pagamentos, o que é mais fácil. Em seguida, então, calcula-se o VPL deste fluxo, aquela taxa de juros. Se o VPL for positivo, observe o gráfico, se o VPL é positivo, quer dizer que a taxa ainda está para ser aumentada, incrementa-se I. Se o VPL for negativo, decrementa-se I em busca daquele I do VPL igual a zero. Faz esse incremento ou decremento, calcula novamente o VP desse taxa de juros que foi modificada, e de novo repete essa mesma análise. Se for maior que zero, incrementa-se, se for menor que zero, decrementa-se, até chegar, por aproximações sucessivas, a uma taxa de retorno que iguala o VPL dessa equação. Se você tem conhecimento de programação, alguma linguagem, o algoritmo pode pegar esse algoritmo básico e fazer um programinha para desenvolver, então, esse cálculo da TIR a partir do método de Newton. Embora valha a pena fazer esse exercício de programação, este algoritmo já está implementado no Excel, na função, no Excel português, de TIR. Basicamente, então, a função é TIR, valores e estimativa. Então, os valores podem ser colocados aqui, por exemplo, em uma série de dados. Aqui, no caso, um fluxo de caixa na coluna B e na coluna C, e os cálculos dos valores das taxas internas de retorno dos fluxos de caixa dados pelas funções nas células B9 e C9. E é isso que torna a nossa vida mais fácil usando planilhas como o Excel e computadores. Mas o mais importante é que você saiba o que está acontecendo, o que está sendo feito pelo computador para obter aquele número daquela análise financeira. Vimos então aqui nessa aula o que é a taxa interna de retorno, é aquela taxa que torna o VPL de um fluxo de caixa igual a zero. Essa taxa permite comparar projetos de diferentes fluxos de caixa, diferentes valores de investimento, diferentes tipos de duração, independente do que se tenha, terá o cálculo da taxa interna de cada projeto. Temos o cálculo simplificado com o uso do Excel. É preciso que o somatório das receitas seja maior que zero. E, em geral, é mais fácil compreender que o VPL, pois, produz como resultado uma taxa, que pode ser comparada com taxas de juros ou de retorno de outros empreendimentos do mercado. Essa foi a aula de análise de investimentos, taxa interna de retorno. É importante que você tenha compreensão, porque esse é um dos métodos mais importantes de análise de investimentos, junto com o do VPL. Eu sou o professor Rubens Ramos. Obrigado por sua atenção.